Uma névoa matinal envolvia a Borgonha em 1884, pairando sobre os campos franceses como um véu que suspende o tempo. Na majestosa mansão Ashford, a atmosfera era de fervorosa celebração, exceto para uma. No grande salão, cortinas de veludo bordô se abriam para uma luz cinzenta, revelando o imponente retrato familiar de quase 2 metros. Ali, as 3 filhas Ashford posavam lado a lado. Rosalind, a caçula, irradiava doçura num vestido pêssego cintilante. Ao centro, Henrietta exibia um azul royal que realçava seu olhar altivo, mas na extremidade, quase fundida às sombras do fundo escuro, Isabela parecia mais uma dama de companhia que uma irmã. Seu vestido tomixa profundo, sem brilho, e seus cabelos dourados em coque austero. Seus olhos no chão pareciam querer apagar-se da tela. Não era acaso. Lady Victoria Ashford, a matriarca, assim ordenara. Ela observava a obra em silêncio, enquanto o burburinho do casamento de Henrietta preenchia o salão. Passos apressados, risadas forçadas das tias, sinos de carruagens, tudo ecoava distante para Isabela. Aos 39 anos, Isabela jamais fora noiva. Para o mundo ela era a que ficou, a prudente, a que não ousou os bons casamentos sob o teto materno por respeito. Todos sabiam e ela sabia melhor. Era pura imposição, sem disfarces. Isabela, minha filha, por favor, não se demore tanto. A costureira precisa ajustar o corpete de Rosalind, e você é a única que consegue acalmá-la, disse Lady Victoria Ashford, voz aguda e impaciente, adentrando o salão, o leque em irritação. Isabela, em vez da habitual submissão, ergueu o queixo, o olhar gélido fixo na mãe. Interessante, retrucou a voz baixa, mas afiada como gelo. A única, dentre suas filhas, a ter uma voz, e que, por conveniência, a senhora ainda se permite ouvir. Um silêncio pesado, um choque de vontades, uma rara e tensa rebelião. Após o embate silencioso, Isabela se afastou, passos de sombra pelos corredores acarpetados. Seu traje do dia, um simples vestido de linho marfim, sem brilho nem joias, com mangas franzidas e botões de madrepérola. A modéstia, sua armadura, só realçava a altivez recém-exibida. No quarto de Rosalind, 22, olhos fixos no espelho, Isabela, com paciência habitual, amparou-a, incentivando-a a respirar enquanto o corpete ajustava. Rosalind tagarelava do futuro marido, barão de terras, mas sem intelecto. Isabela sorriu levemente em silêncio, um sorriso sem inveja, mas de amargo conhecimento. Então ela se retirou para seu santuário, a biblioteca. Entre filosofia e história, ela respirava. Tocava lombadas puídas, devorava autores esquecidos, e sua mente voava por mundos inatingíveis. Naquele refúgio silencioso, ela sonhava não com bailes ou alianças. Aspirava à liberdade de uma mulher ouvida, considerada, e sabia com uma certeza dolorosa que tal sonho jamais caberia onde só há espaço para status, herdeiros e aparências. No entardecer, quando a carruagem do Visconde chegou para buscar Henrietta, a mansão irrompeu em despedidas. Lady Victoria chorava. Rosalind acenava com lenços. Os criados observavam entusiasmados. Isabela, porém, manteve-se um passo atrás, um observador silencioso. Longe dali, o duque Sebastian Thornwood, recém-chegado de suas viagens, observava. Ninguém sabia seu propósito, ou a quem viera rever. Por um átimo, seu olhar cruzou com o de Isabela, no alto da escada. Um frêmito invisível pairou no ar, ignorado por ambos. Atrás dela, o retrato da família Ashford secava, a luz pálida acentuando a sombra que a envolvia. O tempo parecia querer calar a única mente pensante da casa. Mas o tempo, por mais implacável que fosse, não apaga as sementes ocultas. Isabela, sem saber, estava prestes a florescer. França, região da Borgonha, outono de 1887. A névoa ainda se agarrava aos campos quando a carruagem negra rompeu os portões de ferro da propriedade dos Thornwood. O ranger das rodas na estrada de cascalho soou como um presságio,
e os criados, curvados em respeito ou temor, observavam o retorno. Após 7 anos de ausência, Sebastian Thornwood, o 8º Duque de Valois, voltava à França, um enigma ambulante. Desceu do veículo com a elegância glacial que o tornara temido nos círculos diplomáticos. Alto, imponente, vestia um sobretudo de lã grafite, abotoado até o colarinho. Seus cabelos ruivos, agora mais escuros e contidos pelo tempo, estavam impecavelmente penteados. A barba, aparada com rigor, sublinhava um maxilar inflexível. Os olhos, um cinza quase metálico, vasculhavam o entorno sem emoção, sem vestígios de saudade. Sua mansão de infância, antes vibrante, agora era um eco desbotado. Seus passos ecoavam pelo salão, sob o olhar silencioso dos ancestrais nos retratos. Sebastian não regressara por nostalgia. Viera para um dever, um acerto de contas. Viera para enfrentar fantasmas, uma traição, a sombra de um irmão perdido, e confrontar o sobrenome que jamais pudera apagar, Ashford. Enquanto isso, do outro lado da Borgonha, em uma aristocrática residência de linhas severas, Isabella Ashford ajustava lírios na biblioteca quando a voz esganiçada da irmã Beatrice a sobressaltou. "O Duque voltou!" exclamou Beatrice, irrompendo como um vendaval, o rosto corado de empolgação. "Dizem que o viram na estrada principal esta manhã. Mamãe já mandou polir todos os castiçais. Você deveria se arrumar, Isabella." A mulher mais velha ergueu os olhos lentamente, o corpo ainda inclinado sobre as flores. O comentário, antes doloroso, agora resvalava, não por insensibilidade, mas por um escudo de dignidade forjado com o tempo. Sua presença, a última notada, era ironicamente o pilar da tênue harmonia familiar. "O Duque não veio nos visitar", respondeu, a voz calma de quem testemunhara inúmeros retornos e desprezos. "Se veio, é por política, para encontrar-se com os homens do parlamento. Nada que me diga a respeito." Contudo, o destino tinha outros planos. Naquela mesma tarde, a carruagem dos Thornwood estacionou diante da residência Ashford. O anúncio provocou um rebuliço contido. Lady Victoria, empolgada, ordenou as melhores galas para as filhas. Criadas se apressaram, salões foram arejados. Isabella, no entanto, recusou-se àquela histeria. Ignorando as expectativas maternas, escolheu um vestido sóbrio de veludo azul petróleo, com delicados bordados nas mangas e gola fechada por um camafeu de safira. Os cabelos, presos em um elegante penteado lateral com tranças entrelaçadas e um discreto enfeite de cetim azul, culminava na imagem de contenção e serena beleza. Uma figura de silenciosa rebelião, jamais reconhecida como tal. O ar pareceu congelar no instante em que Sebastian Thornwood pisou na mansão, seu secretário a reboque. Lady Victoria Ashford, a própria pompa personificada, curvou-se em arco exagerado, arrastando as filhas para apresentações graciosas. Mas o duque permanecia uma esfinge, seus olhos varrendo o salão de estátuas, até que a encontrou. Isabella Ashford estava de pé, afastada da lareira, as mãos unidas à frente do corpo. Era uma postura de quem aceitou a invisibilidade, mas sob sua quietude pulsava uma silenciosa resiliência. Naquele instante, Sebastian vacilou. Não a reconheceu de imediato. A jovem de tranças e livros dera lugar a uma mulher, uma presença. Contudo, algo em seus olhos o inquietou profundamente, ecoando a ferida da traição e da perda do irmão que ainda o assombrava. "Senhorita Ashford", ele proferiu, a voz uma mistura intrigante de surpresa e formalidade. "Vossa Graça", ela respondeu, com um leve, quase imperceptível, inclinar de cabeça. O silêncio entre eles estendeu-se pesado. Beatrice, sentindo a tensão, rompeu-a com uma risadinha nervosa. "Isabella é nosso maior tesouro doméstico. Nunca se casou, acredita? Mamãe diz que seria um desperdício perder alguém tão útil." A frase, velada em seda, cortou o ar como navalha. Sebastian não respondeu, mas o sutil franzir de sua sobrancelha denunciava o impacto. Ele a observou novamente. Não havia amargura visível nem revolta, apenas uma calma perturbadora, como a superfície intocada de um lago à beira da tempestade.
A visita seguiu com conversas forçadas e rituais de chá. Sebastian mantinha o protocolo, mas seus olhos teimosamente retornavam a Isabela. Não era desejo o que o impulsionava, mas algo mais complexo, uma memória embaçada, um desconforto antigo que se recusava a ser ignorado. Ao fim da tarde, em sua despedida, fez uma breve reverência à Lady Victoria e então voltou-se para Isabela. Talvez nos vejamos em breve, murmurou quase um pensamento falado. Ela acenou com um sorriso tênue, mas o que os olhos dela transmitiam era mais profundo. Nenhuma esperança, nenhuma expectativa. Apenas a pergunta silenciosa: por que agora? Na porta, já fora do campo de visão alheio, Sebastian deteve-se. Olhou para o céu cinzento da Borgonha, na França. Ela é diferente, não é? Sussurrou ao secretário. A senhorita Ashford. Bastante, senhor, mas creio que sempre foi. Só que ninguém olhava. Sebastian nada respondeu. Subiu na carruagem com a sensação incômoda de que, naquele dia, o passado abrira uma porta que ele não esperava. Do outro lado, no salão, Isabela permanecia de pé diante da lareira apagada, os olhos fixos no vazio, como se, finalmente, o silêncio que a envolvia começasse a expressar mais do que todas as palavras que ela jamais pronunciara. O outono avançava sobre a Borgonha. Algo adormecido por anos, enfim, despertava. A noite caíra sobre a região da Borgonha e Provença como um manto de veludo azul marinho, salpicado pelas suaves luzes de velas e candelabros. A mansão dos Ashford, iluminada para o jantar de honra ao duque Sebastian Thornwood, fervilhava com sorrisos tensos, risos forçados e comentários mordazes, velados por taças de vinho e porcelana fina. Isabela estava sentada na extremidade da longa mesa de carvalho, estrategicamente posicionada, como sempre, longe do burburinho. Seu vestido cinza lavanda, discreto, porém elegantemente cortado, desenhava a graciosidade de seus ombros e a cintura. O penteado, um coque duplo trançado com pequenas pérolas, revelava a nuca pálida e firme. Uma composição perfeita, como pintura valiosa esquecida num corredor de exposição. Bela, mas invisível. Suas irmãs, Beatrice e Marguerite, próximas ao convidado, monopolizavam a atenção do duque. Sorriam com exagero calculado, riam alto demais, disputando cada olhar de Sebastian. Marguerite, a mais jovem e impulsiva, ousou um gracejo cortante que reverberou como adaga na sala, rompendo a atmosfera já tênue. Lady Isabela ainda acredita que livros podem substituir um marido, ecoou a voz doce e afiada. A taça erguida selava o brinde, e o riso contido da mesa espalhou-se, quase unânime. Mas Sebastian Thornwood não se juntou a ele. Isabela, por sua vez, apenas sorriu. Um sorriso sereno, enquanto levava a taça aos lábios, o vinho estranhamente amargo. Sua expressão permaneceu intocável, mas lá dentro algo se contraía. Não era dor, e sim um cansaço profundo, cultivado por décadas de invisibilidade calculada. Sebastian, que até então ostentava a compostura altiva de um homem moldado pelo poder e pela guerra, notou-a. Desviou o olhar, uma atenção nova, quase desconfortável. O que viu não foi a figura apagada que muitos desdenhavam como peso social. Enxergou dignidade silenciosa, sem súplicas por atenção, sem rebaixamentos a provocações. Ali havia uma presença inegável. Ao final do jantar, enquanto os convidados se espalhavam para o salão de música ou os jardins perfumados pelo orvalho, Isabela levantou-se. Com graciosidade, caminhou sozinha para a biblioteca. Precisava de ar, de silêncio, de si mesma. O refúgio cheirava a couro, madeira antiga e memórias que a acalmavam. Sentou-se junto à janela, entre volumes familiares desde a infância, e soltou um suspiro leve. Tentava expelir não só o ar, mas os ecos da humilhação velada, cuidadosamente suportada. Foi então que passos firmes, controlados, romperam a quietude. A porta rangeu discretamente. Sebastian Thornwood surgiu. Surpresa, ela ergueu os olhos. "Perdoe-me por invadir seu santuário, Lady Isabela", disse ele, mantendo uma distância respeitosa. "Não sabia que havia alguém aqui."
Isabela respondeu com um meio sorriso. É o único lugar onde as pessoas não precisam fingir ser o que não são. Sebastian hesitou, ponderando cada palavra. A senhorita parece diferente do que me lembrava. Ela inclinou a cabeça, os olhos fixos nos dele. Talvez porque tenha me notado pela primeira vez esta noite, meu lord. O silêncio que se seguiu não era desconfortável. Era denso, carregado de uma eletricidade quase palpável. Ele se aproximou um pouco mais, observando os traços finos de Isabela à luz dançante da lareira. Os olhos dela, de um castanho âmbar quase dourado, eram calmos, sim, mas guardavam profundezas insondáveis, segredos que ele jamais poderia desvendar. Não me recordo de tê-la visto em Paris nas temporadas, comentou como quem testa as águas. Não sou convidada com frequência, e quando sou, prefiro a companhia dos livros. Ou, talvez eles prefiram a minha, retrucou Isabela, o tom leve, mas inabalável. A senhorita sempre foi assim, tão contida. Ela ergueu as sobrancelhas. Contida é a palavra que usam quando não conseguem decifrar o silêncio, meu lord. Mas não sou contida. Apenas aprendi a reservar minha presença onde ela não é bem-vinda. Sebastian não respondeu de imediato. Encostou-se a uma estante, cruzou os braços. Parecia desconcertado, não por ofensa, mas por uma sensação que o surpreendia. Isabela não se dobrava, não o buscava agradar, não o temia. E, curiosamente, isso o atraía, fazendo-o querer permanecer. Sabe o que mais me surpreendeu esta noite? Ele perguntou após um instante. Ela aguardou. O modo como suportou os insultos das suas irmãs, sem reagir, sem perder a postura. Isabela respondeu suavemente. Porque aprendi que o valor de uma mulher não está no que ela responde, mas no que ela escolhe não dizer. Sebastian a encarou com intensidade redobrada. O brilho do fogo projetava sombras quentes sobre seu rosto, acentuando os contornos maduros, aquela beleza serena, ignorada por anos. Ela se levantou, ajeitou o vestido e caminhou para a porta, pronta para encerrar aquele capítulo inesperado. Mas antes de partir, virou-se. Seus olhos encontraram os dele. Não se incomode, Lord Thornwood. O silêncio é minha melhor armadura. E saiu, deixando Sebastian sozinho entre livros e brasas. Mas algo dentro dele havia sido incendiado. E não era a lareira. O silêncio gélido da noite parecia engolir os corredores da antiga mansão Ashford, aninhada no coração da Borgonha, França. A luz pálida da lua, furtiva, desenhava sombras fantasmagóricas nas tapeçarias desbotadas. Todos dormiam, exceto os livros, e Isabela. Em seus olhos, uma centelha de desafio. Vestindo um robe de lã cinza azulada sobre a camisola de linho, ela deslizava descalça pelos tapetes do segundo andar. A lamparina que segurava tremeluzia a cada passo. Os cabelos, presos em uma trança apressada na nuca, denunciavam sua urgência. Uma inquietação irresistível a impulsionava. Só as palavras impressas e as ideias antigas faziam sentido, muito mais do que as conversas vazias dos chás da tarde. A porta da biblioteca cedeu ao seu toque. O aroma aveludado de couro envelhecido, papel e madeira encerada, envolveu-a como um abraço silencioso, familiar. Ela avançou, percorrendo fileiras distantes com a naturalidade de quem ali encontrara refúgio por toda a vida. Filosofia política, murmurou, deslizando os dedos pelas lombadas. Edmund Burke, ou talvez Rousseau. Tão absorta, não ouviu o leve rangido da porta atrás de si. À espera de uma revolução, Mademoiselle Ashford. A voz masculina, grave e sutilmente sarcástica, quebrou o silêncio como uma pedra em um lago calmo. Sebastian Thornwood, Duque de Wexhall, estava encostado à moldura da porta. Sem casaco, a camisa branca semiaberta no colarinho revelava a rigidez de seu porte. Os cabelos ruivos, desalinhados, sugeriam que ele também era um prisioneiro da noite. Isabela se recompôs com um leve aceno. Vossa Graça, disse ela. Não esperava companhia nesta ala da casa a essa hora. Nem eu, Isabela, mas parece que a insônia nos une, ou seriam inquietações mais profundas, cicatrizes que o tempo teima em não apagar.
Ele caminhou devagar até o centro da sala. Isabela não respondeu de imediato, voltando-se para a estante para puxar um volume antigo. Pensamentos inquietos merecem bons interlocutores, sussurrou. Mas os livros não julgam, não interrompem, nem distorcem nossas intenções. Sebastian se aproximou, agora a poucos passos. Sempre a mais eloquente das irmãs, não recordava disso. Ela fechou o livro com delicadeza, segurando-o contra o peito, evitando o olhar dele. É porque jamais prestou atenção. Ele parou. O silêncio retornou, carregado de algo que nenhum dos dois soubera nomear até então. Sim, tem toda a razão. Fui cego, arrogante, talvez. Ou talvez apenas quebrado demais para ver, disse ele por fim, com uma franqueza que a fez levantar os olhos. E agora? Questionou Isabela com uma firmeza que surpreendeu até a si mesma. O duque voltou para reparar erros ou apenas por dever diplomático? Sebastian sorriu de leve, mas não respondeu. Seus olhos a examinavam com uma intensidade contida, como se quisesse decifrar o que havia mudado naquela jovem que antes lhe parecia invisível. Há 7 anos, jamais imaginaria encontrá-la aqui sozinha, buscando autores proibidos para damas bem-nascidas, disse ele, tocando uma das prateleiras. E há 7 anos, eu ainda acreditava que escrever seria possível. Escrever? Ele ergueu as sobrancelhas, genuinamente surpreso. Sim, respondeu ela com um pequeno suspiro. Desde menina sonhava em publicar ensaios, talvez um livro, mas compreendi cedo que sem um marido influente ou um sobrenome relevante, uma mulher será sempre silenciada, ainda mais se ousar opinar sobre política ou filosofia. Sebastian se aproximou mais um passo. A chama da lamparina iluminava agora apenas parte de seu rosto, desenhando sombras nos traços angulosos e severos. E nunca pensou em usar um pseudônimo, um nome falso? Para quê? Para ter a liberdade de dizer o que penso, sem ser apedrejada com escárnio? Ela riu com amargura. Talvez, mas ainda assim, ninguém saberia que fui eu. Sua voz, sem corpo ou história, ecoava. Sebastian a observava em silêncio. Pela primeira vez desde sua chegada, não via Isabela, a irmã apagada, mas uma mulher que, no silêncio, havia esculpido sua própria força contra a indiferença. Talvez seja a hora de mudar isso, ele sussurrou a voz baixa. O mundo, ou ao menos parte dele, está mudando. O mundo muda apenas para os homens, Duque. Ela respondeu. Sebastian estendeu a mão num gesto impulsivo, quase tocando a dela, mas hesitou. Ali, diante da estante, mãos quase unidas, milímetros e séculos de convenções os separavam. Um calor instantâneo pairou no ar. Isabela recuou levemente, quebrando o encanto. É tarde, devo me recolher, murmurou. Claro, ele respondeu, dando um passo respeitoso para trás. Ela caminhou até a porta sem olhar, mas ao cruzá-la voltou-se por um instante. Obrigada por não rir do meu sonho. Sebastian assentiu em silêncio. No limiar do quarto, Isabela foi interceptada. Lady Victoria Ashford a esperava, o semblante gélido. Conversas na biblioteca com Thornwood. Isso não é condizente com sua posição. Isabela, contudo, não recuou. Sua voz, antes apenas um eco, ganhou firmeza. Mãe, meu sonho não é um escândalo. É a minha voz, e ela merece ser ouvida. O choque cintilou nos olhos de Lady Victoria, uma breve trégua diante daquela determinação inesperada. Na manhã seguinte, a mansão Ashford, na Borgonha, foi tomada por murmúrios. Criadas cochichavam, olhares se cruzavam, e os risinhos sussurrados das irmãs de Isabela preenchiam a sala de chá. A irmã esquecida foi vista na biblioteca com o duque à noite, disse Henrietta com um brilho cruel nos olhos, deduzindo-o com citações de Rousseau. Provavelmente, zombou Josefine, rindo alto. Isabela manteve a compostura. Vestia um traje sóbrio, lavanda acinzentado, mangas longas e botões de madrepérola. O penteado trançado em coque duplo conferia-lhe uma aura de elegância intocável. Não respondeu a nenhuma provocação. Mas quando cruzou com Sebastian no jardim de inverno, seus olhares se tocaram. Havia algo ali, uma inquietação, uma pergunta não feita, uma lembrança não dita.
E talvez o início de algo que ainda não sabiam nomear, mas já pesava nos silêncios compartilhados. Porque às vezes o que começa com um livro termina com uma revolução. No dia seguinte, ao rumoroso cochicho nos salões, sucedeu-se um silêncio cortante. Criados se entreolhavam com curiosidade e receio, como se o som das porcelanas pudesse despertar algo indesejado. A mansão respirava uma tensão invisível, suas paredes parecendo guardar o segredo do que diziam ter acontecido. Sebastian percorria os corredores como um homem em julgamento silencioso. Seus passos pesavam. A ideia da noite anterior agora o torturava. Fazer o que era certo. Mas afinal, o que era certo? A imagem de Isabela, defendendo seus sonhos com convicção e serenidade desarmante, ainda o perseguia. Ela o tocara sem tocar, alcançando algo que ele julgava extinto, uma inquietação. Não era o desejo que queima, mas um que corroía seu orgulho, nascido da admiração, um sentimento que ele pensou ter morrido junto com a fé, na lealdade após a traição que levou à perda de seu irmão. Foi assim, com as mãos trêmulas dentro das mangas do casaco, que ele entrou no jardim de inverno. Isabela estava sentada, absorta em um livro de capa gasta. A luz filtrava-se pelas vidraças, desenhando padrões suaves no chão de pedra. Ela usava um vestido verde escuro, severo e elegante, com mangas longas rendadas que contrastavam com a pele clara. Os cabelos, em coque duplo trançado, adornados com um simples grampo de prata. "Senhorita Isabela", ele começou, a voz firme demais para sua própria insegurança. "Preciso lhe falar com franqueza." Ela ergueu os olhos lentamente, marcando a página com um lenço. Não sorriu. Tampouco demonstrou surpresa. "Pois não, Alteza." Sebastian inspirou, quis sentar-se, mas permaneceu em pé. "Tenho ciência dos rumores que se espalharam desde ontem. São evidentemente infames, e lamento profundamente que tenha sido exposta a esse julgamento por minha culpa." Ela inclinou levemente a cabeça, sem responder. "Por isso", Sebastian Thornwood declarou, a voz cortante com a rigidez de um general, "proponho que nos casemos." Isabela o fitou. Nenhuma surpresa, nenhum rubor. Apenas um silêncio ponderado que parecia estender-se além dos limites da sala. "Não creio ter compreendido, Duque," ela respondeu, a serenidade em sua voz quase um desafio. "Estou propondo um casamento. Não por escândalo." Ele mentiu em parte, a verdade mais complexa do que admitiria, mas por honra. O que ocorreu em sua biblioteca não foi impróprio. Contudo, foi íntimo. E na França, aqui na Borgonha, isso basta para comprometer o nome de uma dama. Isabela se ergueu, seus movimentos ensaiados com uma graça contida. Seus olhos verdes ambarinos, estranhamente límpidos. "Vossa Graça oferece então reparação por algo que não se concretizou?" A pergunta pairou. "Um casamento como compensação." Sebastian insistiu, a impaciência roendo-o por dentro ao vê-la impassível. "Um gesto de respeito. Ou de alívio," ela completou suavemente, o tom quase imperceptível, mas potente o suficiente para calar qualquer outra voz, para manter a ordem em sua casa. Sebastian enrubesceu. Nunca antes fora tão diretamente confrontado, menos ainda por uma mulher que, até então, existia à margem, quase invisível. Ela caminhou até a janela, as mãos unidas sobre o ventre. Parecia dialogar com o próprio reflexo no vidro ao proferir. "Cresci entre estas paredes, como uma sombra. Minha presença só era notada quando o silêncio era vital, ou uma resposta sensata, urgente. Jamais por afeto, nunca por proteção, tampouco por justiça." Virou-se então, uma luz peculiar acendendo em seus olhos. Não era fúria, mas uma amarga lucidez. "Sonhei sim com um casamento, com amor, com partilha, com a sensação de ser vista, de fato, como mulher. Mas se o desejo é apenas de um escudo social para abafar boatos, então recuso. Não aceito esmolas sentimentais." As palavras ecoaram com a força de uma sentença irrevogável. Sebastian tentou reagir, mas a voz o abandonou. Algo em seu interior, antes tão inflexível, começava a ceder, a trincar. Ela se aproximou. Um sorriso tênue, mas genuíno,
brotando em seus lábios. Agradeço sua preocupação. Espero que um dia encontre alguém que o deseje por quem é, não pelo que precisa reparar. Os passos dela, leves, quase etéreos, guiaram-na para fora. Sebastian permaneceu imóvel, sozinho diante da janela, a mão estendida no vazio, como se tentasse reter algo que já se esvaía. Horas depois, cruzando os corredores, Isabela exibia uma postura transfigurada. O mesmo vestido verde escuro, antes uma mera peça de roupa, agora a envolvia como uma armadura silenciosa. Sua expressão, serena. O olhar, liberto. Naquela mulher que tantos consideravam esquecida, residia agora a inabalável força de quem já nada teme perder, pois enfrentou o abandono e emergiu. Criados emudeciam à sua passagem. Irmãs cochichavam à distância. Pela primeira vez, ela não se curvou, não desviou o olhar, não buscou justificativas, apenas avançou. Uma dama que, desprovida de alianças ou títulos, começava a desvelar sua própria realeza. Enquanto isso, em sua biblioteca, Sebastian segurava o livro que Isabela folheara, mas ele não ousava lê-lo. Cada página, um espelho implacável de seu orgulho, lembrava-lhe a perda de algo que sequer tivera tempo de desejar por inteiro. O saguão do opulento palacete de verão do Visconde de Montfort, em plena Provença, irradiava ouro e espelhos. As paredes imponentes devolviam a luz suave dos candelabros de cristal, banhando os nobres ali reunidos num esplendor quase etéreo. Sorrisos ensaiados, leques que tremulavam discretamente, conversas interrompidas por julgamentos silenciosos. Havia uma beleza selvagem naquelas noites, como se sob a superfície polida de cada cumprimento, uma lâmina afiada aguardasse. Isabela surgiu sozinha. Sua entrada não foi um mero acontecimento, mas um trovão em céu sereno, quebrando o burburinho geral. O vestido bordô, cetim pesado e corte sóbrio, esculpia sua figura esguia com a dignidade de uma obra de arte esquecida. Era a cor do vinho envelhecido, do sangue que se conteve. A gola alta e os botões perolados contrastavam deliberadamente com a ausência de decote, num desafio silencioso para que o salão a visse sem desvios. Nenhuma joia adornava seu pescoço, apenas o cabelo, preso num coque austero, realçado por um discreto broche de âmbar. Um símbolo, ela não precisava ser notada, mas lembrada. Todos a viram, quase ninguém a cumprimentou. Nos cantos do salão, murmúrios agitavam-se como presságios. Isabella Ashford, desacompanhada, quebrava as regras. Louca ou calculista, sua chegada era um desafio à ordem estabelecida. Isabela caminhava com a dignidade de quem pisa sobre ruínas, respeitosa, mas destemida. Conhecia os murmúrios e também o que se escondia sob eles. Cada passo reverberava a força de uma alma ferida, mas que aprendera a jamais sangrar em público. Sua presença era, em si, um ato de rebelião. Sebastian Thornwood, encostado a uma arcada que levava ao jardim de inverno, personificava a rigidez. Seu casaco de veludo negro, gola de cetim, lenço branco dobrado no bolso, sublinhava essa postura defensiva. Falava ao Visconde sobre propriedades na Borgonha, mas a mente já divagava. Ao vê-la, o Duque Sebastian congelou. Ela era a mesma mulher daquela noite na biblioteca, mas agora exalava um misto de desafio, sobriedade e uma beleza que dispensava adornos. Nada nela era vulgar. Havia algo muito mais perigoso. Dignidade. Sebastian sentiu o eco da frase dela, uma flecha no peito, e o impulso de alcançá-la. Mas então os sussurros de suas irmãs invadiram sua mente. Veio para provocar. Cederá à vergonha? Manchará nosso brasão? Aquelas vozes eram parte de um trauma maior, uma ferida antiga de traição e a perda dolorosa de seu irmão, que o acorrentavam à imagem de homem forte e inabalável. Isabela não precisava procurá-lo. Sentia o peso do olhar de Sebastian sobre si, como um sol inevitável, distante, mas que logo a alcançaria. A valsa dos violinos chorava no salão. Taças tintilavam, damas rodopiavam em braços apressados, enquanto risos fingidos mascaravam as rachaduras das fortunas ilusórias. A farsa prosseguia.
De repente, em um gesto de ousadia impensável, Sebastian cruzou o salão. Cada olhar o seguia, como se ele carregasse um estandarte de desafio. Passou por duquesas, magistrados, debutantes, seus olhos firmes e inabaláveis. Ao parar diante de Isabela, curvou-se, não com a frieza usual, mas com o respeito de quem reconhece um espírito semelhante. Estendeu a mão. Me concede esta dança? O tempo no salão prendeu a respiração. Isabela hesitou, apenas por um instante. Uma guerra interna, entre o orgulho ferido e o desejo há tanto silenciado, rugia. Mas ela não cederia primeiro, não por vaidade, mas por poder. Sim, Excelência, respondeu, um leve sorriso brincando em seus lábios, mas apenas uma. Assim, a valsa mais tensa da temporada começou. Seus passos eram perfeitos, mas os olhares, uma tempestade contida, sem flirt, eram desconcertantes. Sebastian parecia travar uma batalha não apenas contra o julgamento social, mas consigo mesmo, contra as correntes que o prendiam ao passado. Isabela, embora os dedos tremessem sutilmente sob as luvas de renda, mantinha os olhos serenos. A proximidade era insuportável. O aroma dele, lavanda e tabaco. O dela, jasmim e silêncio. Ao fim da música, antes que Sebastian pudesse sequer falar, uma voz cortou o ar. Que interessante. A irmã esquecida agora dança com duques. Era a condessa de Harrington, uma mulher de quase 60 anos, conhecida por sua língua afiada e por ter sido preterida por 3 pretendentes da corte francesa. Ao lado de suas filhas solteiras, a condessa irradiava não só o veneno da aristocracia, mas a amargura de quem nunca fora realmente escolhida. Os murmúrios retomaram um enxame. Sebastian deu um passo à frente, pronto para usar a autoridade de seu título e silenciar a ofensa. Mas Isabela, com um gesto firme, o deteve. Virou-se para a condessa, seu olhar de rainha inabalável. A senhora tem razão, disse Isabela, a voz sem um pingo de alteração. Eu sou Isabela Ashford, a irmã esquecida. Aquela não educada para os salões, nem vestida para bailes. Mas veja bem, ainda estou aqui. E se danço com um duque ou um jardineiro, não é para subir na vida. Danço apenas quando quero. E hoje, quis. A condessa de Harrington empalideceu. O leque chacoalhava em sua mão, a fúria mal disfarçada. Lady Victoria Ashford, minha própria mãe, tentou intervir com um sussurro furioso, mas Isabela não se calou. Mãe, ela disse, a voz cortante ecoando. Não sou mais uma sombra em sua casa. Não sou um erro de compaixão. Sou uma mulher. E esta coragem que agora vem é minha e sempre foi. O silêncio sepulcral dominou. Nem músicos ousaram retomar a melodia. Sebastian Thornwood observava Isabela, um novo mundo nascendo em seus olhos. Naquele instante de rebeldia, ela não se curvou, não agradeceu. Apenas virou as costas, buscando a varanda lateral, onde o ar da noite finalmente pareceu mais leve. O próprio céu testemunhara sua vitória. Naquela noite, Isabela não precisou de alianças, promessas, nem proteção. Ela foi vista. Não por quem a olhava superficialmente, mas por quem finalmente a enxergava em sua essência. Longe do burburinho incessante de Paris, na região da Borgonha, o campo respirava um silêncio pesado. A vasta e solene propriedade dos Thornwood jazia envolta por uma névoa de outono que parecia eternizada desde a última tempestade. Folhas secas dançavam ao vento, como fantasmas de um verão perdido, espalhando-se pelos caminhos de pedra, amontoando-se aos pés das colunas de mármore. Era como se o tempo tivesse parado ali. Mas não. O tempo não estava parado. Ele estava cobrando um preço alto. Sebastian Thornwood, o nono duque, encarava o espelho de carvalho no quarto dos pais. A imagem impecável não o convencia. Seus olhos denunciavam um cansaço que ia além de noites insones, o peso de anos mal vividos. A barba aparada mal ocultava marcas profundas, feridas na alma. 2 meses desde o escândalo no salão do Visconde, Sebastian não voltou à capital. A casa criada os campos da Provença. Tudo o sufocava. Cada corredor um túnel para o passado.
Lembrou as risadas do irmão, os planos desfeitos, o dia do acidente. E pior, a verdade amarga, a traição da mulher amada, que não só o enganara, mas levara junto a alegria que o irmão representava. Na biblioteca, sob estantes que beijavam o teto, Sebastian segurava o envelope amarelado, lacre partido, o bilhete de Isabela. Discreto, poucas palavras, mas de profundidade cortante. Existe algo pior que ser invisível, Lia. É ser vista como peso, dívida ou dever. Se um dia quiser me conhecer, leia a última página do meu caderno. Não venha como duque, venha como homem. Lera as palavras incontáveis vezes, mas naquela manhã, reabrindo-o, notou um pequeno papel, dobrado, oculto. Mãos trêmulas desdobraram-no. Um rascunho. Trecho do livro que Isabela sonhava escrever, caligrafia firme. Ela não implorava amor, apenas que sua existência não fosse fardo. E quando o amor veio, não o reconheceu, disfarçado de obrigação. Sebastian pousou o bilhete. Ergueu-se até a janela. Lá fora, campos imersos em bruma. O estábulo fervilhava, mas tudo parecia sem propósito. Que valor tinha um ducado sem verdade, sem alma? Recostou a testa no vidro frio. Pela primeira vez em anos, Sebastian chorou. Lágrimas silenciosas, como as dores carregadas por tanto tempo. O choro de um homem que finalmente se enxergava, despido de títulos, convenções, defesas, o homem por trás do duque. Por semanas, Sebastian tentara se convencer de que Isabela era apenas mais uma jovem obstinada, ingênua em sua altivez. Mas o que o torturava era justamente sua inquebrantável dignidade. Não fora a beleza dela que o desestabilizara, embora Isabela fosse, de fato, arrebatadora. Fora sua firmeza, sua liberdade, sua recusa em aceitar migalhas de afeto como se fossem ouro. Ela não pedia, ela demandava ser vista. Na noite em que a pedira em casamento, Sebastian esperava resolver tudo com um gesto frio de reparação. Contudo, Isabela o desarmou com um sorriso sereno e uma recusa que dizia mais que 1000 palavras. Agora ele entendia. Ela não queria um título. Queria ser escolhida, amada sem condições. Desceu os degraus da mansão em Borgonha com passos pesados, ignorando os criados que o observavam. Entrou no antigo escritório de seu pai, um lugar que raramente visitava. O ambiente estava intocado, móveis escuros, cortinas densas e o cheiro adocicado de livros antigos e tabaco. Na parede, um retrato de família pintado antes da tragédia que roubara seu irmão e dilacerara seu próprio espírito, antes da traição que o fechara para o mundo. O irmão sorria. Sebastian, mais jovem, tentava parecer sério demais para a idade. Foi ali que tomou a decisão. Não haveria como duque. Iria como Sebastian, um homem comum, sem pompa, sem carruagem, sem anúncios, apenas com a verdade no olhar. Abriu uma gaveta e retirou um medalhão antigo presente de sua mãe. Lady Thornwood sempre lhe dissera: "O amor, meu filho, exige coragem. Coragem para mostrar quem somos quando ninguém está olhando." Ele nunca compreendera, até agora. Mandou selar um cavalo, despediu-se brevemente dos criados. Estaria ausente por alguns dias. Ninguém ousou perguntar para onde ia, mas sua expressão já não era a mesma do homem isolado por anos. Havia ali uma centelha, um desejo de reparação, um homem que finalmente sabia quem queria ser. Enquanto cavalgava pelas estradas empoeiradas da Provença rumo ao vilarejo, o vento cortava seu rosto, mas ele não se importava. Cada passo do cavalo o afastava de uma versão sua que já não desejava carregar. Não sabia se Isabela ainda estaria na casa do avô, nem se ela o receberia. Pela primeira vez não era o resultado que importava. Era a intenção, o gesto, ir até ela, não com promessas ou alianças, mas com a alma aberta. No alto de uma colina, Sebastian parou o cavalo. Contemplou o horizonte. O céu dourado, com nuvens esparsas, mostrava um sol tímido começando a se pôr. No fundo de seu peito, uma prece silenciosa se formou. Não pedindo amor, mas perdão. Porque agora ele sabia. A única mulher que jamais o julgara era a única que tivera coragem de enxergar além de sua armadura.
e ele estava disposto a se despir dela a qualquer custo. A manhã do casamento de Genevieve amanheceu dourada e sem nuvens, como se o céu quisesse abençoar a união da mais jovem das irmãs Thornwood com um futuro conde, envolto em promessas de títulos, terras e heranças. As colunas do solar dos Alverstone, na Borgonha, estavam adornadas com guirlandas de flores frescas. O perfume das peônias misturava-se ao da lavanda seca, pendurada em ramos discretos nas janelas. Havia música suave, risos contidos e um alvoroço de rendas brancas, véus leves e olhares ansiosos. Isabela chegou sozinha, como vinha sendo seu hábito. Ela ainda sentia a voz da mãe, Lady Victoria Ashford, ecoando, a fúria nos olhos quando Isabela, com calma inabalável, recusou o arranjo de casamento imposto. Você desonra nossa casa, Isabela. Casamentos são acordos, não contos de fadas. Mas Isabela replicara, a voz firme. Prefiro desonrar um título do que desonrar a mim mesma, mãe. Esse confronto recente ainda a fortalecia. O vestido que escolhera era de um azul petróleo profundo, com rendas negras discretas no corpete alto e mangas longas ajustadas aos braços. Seu cabelo preso com simplicidade contrastava com a ostentação das outras damas, que desfilavam como pavões. Não usava joias, salvo um pequeno broche herdado da mãe preso ao ombro. Não desejava chamar atenção, mas era inútil. Onde quer que estivesse, seu silêncio atraía mais do que os sorrisos alardeados das demais. A cerimônia havia começado. O noivo, de pé ao lado do sacerdote, mantinha um ar impassível. Genevieve, radiante e tensa, apertava o buquê. As irmãs trocavam olhares, incertas sobre Isabela. Algumas damas cochichavam, admirando sua ousadia. Outras ignoravam-na. Subitamente, um murmúrio percorreu o salão da igreja na Borgonha. França! A porta abriu-se com lentidão cerimonial. Um homem surgiu, alto, imponente, vestido de negro como a própria noite. O Duque de Elverton cruzou o corredor central sem olhar o altar. Seus olhos procuravam apenas um rosto, e ao encontrá-la no penúltimo banco, seus passos cessaram. Isabela. Isabela não se moveu, mas seu olhar, fixo nele, ia além do espanto, revelando uma mistura perigosa de ternura e mágoa que o desarmava. O sacerdote hesitou e os murmúrios cresceram. O duque avançou mais alguns passos. O salão inteiro seguia-o com os olhos. O noivo, constrangido, ajeitou a gola. Genevieve, estática, mal sabia se sorria ou chorava. E então, Sebastian parou e fez o impensável. Ajoelhou-se no centro do salão, sobre o tapete que levava ao altar. O Duque de Elverton, temido e respeitado, pôs um joelho no chão, não como proposta forçada, mas como quem entrega sua própria armadura. Seus olhos não se desviaram dela. Lady Isabella Ashford, ele declarou, a voz grave e embargada, ressoando clara como trovão contido. Não venho como duque nem herdeiro de terras, nem como o homem aprisionado pelas feridas de um passado que insisti em carregar. Venho como Sebastian, apenas isso. O homem que ousou viver pela metade, que aprendeu tarde demais. Que coragem não é só empunhar a espada, mas abaixá-la diante de quem nos mostra espelhos. O salão mergulhou em silêncio absoluto. Não peço sua mão como prêmio, nem me ajoelho por orgulho. Ajoelho-me porque, entre todas as vozes, a sua foi a única que nunca me julgou. A única que ousou me desafiar sem ferir. A única que me viu antes que eu soubesse quem era. As irmãs de Isabela, incluindo a jovem Constance, trocavam olhares de confusão e emoção. Constance, a mais nova, chorava baixinho. Genevieve, junto ao altar, sorria entre surpresa e alívio, sentindo a imensidão daquele instante. Isabela, contudo, permanecia imóvel. Seus olhos, agora úmidos, não vacilavam. Então ergueu-se e, com firmeza recém-descoberta, caminhou em direção a Sebastian. Todos prendiam o fôlego. Quando estava diante dele, não estendeu a mão. Em vez disso, perguntou, voz clara: Sebastian, está pronto para ouvir aquilo que nunca ousou escutar? Ele não hesitou. Sim. Isabela respirou fundo. Seus olhos faiscavam, não de raiva, mas de uma paixão acesa por anos. Uma chama serena profunda. Então escute,
Ela começou com a força de quem se recusou a quebrar. Eu também tenho medo, também tive vergonha. Também me escondi atrás de palavras secas, de sarcasmos e de livros. Mas eu, Sebastian, eu o esperei com esperança, mas com inabalável dignidade. Porque não merecia menos que um homem inteiro. E se você está aqui, é porque chegou inteiro. O silêncio explodiu em suspiros. Mãos se apertavam, olhos lacrimejavam. Sebastian levantou-se, não com pressa, mas com reverência. Pela primeira vez, estavam à altura um do outro, em estatura e entrega. Ele segurou a mão dela sem pressa. Ela permitiu. Juntos de pé, voltaram-se para o altar onde Genevieve os observava com um sorriso que era metade choro, metade bênção. Não houve beijo no altar, apenas um olhar, um toque, uma promessa. Silenciosa, a mais poderosa. Naquele instante, suas almas se entrelaçavam. O amor, antes um segredo em páginas nunca publicadas, florescia ali, real, à vista de todos. Discreto. Assim fora o desejo de Isabela, e assim aconteceu. Sem orquestras grandiosas ou cortejos de convidados ilustres. Apenas um jardim provençal, numa tarde primaveril, embalado pelo murmúrio do vento nas copas ancestrais do domínio rural na Borgonha. As flores, em sua plenitude, pareciam ter desabrochado para celebrar o improvável. O amor de uma mulher que ninguém ousara esperar e de um homem que soubera aguardar o tempo certo. Isabela avançava lentamente pelo corredor de camélias brancas. Seu vestido marfim, bordado à mão, era de uma sobriedade elegante. As mangas justas ressaltavam a graça de seus movimentos. O véu curto, adornado por pequenas flores nos cabelos loiros, iluminava-lhe o rosto. Cada passo era uma afirmação, um eco da rebelião contra o case pela conveniência de Lady Victoria. Não, isto não era um conto de fadas imposto. Era sua redenção, sua escolha. Sebastian a viu. E o fardo de anos, de antigas traições, de culpa e orgulho, começava a dissipar-se. Ele que vivera na escuridão, via-se diante da mulher que o ensinara a enxergar a luz, a merecê-la. Vestia um fraque cinza prateado, a gravata presa por uma pérola discreta. Isabela o alcançou, e sem reverências, sem cabeça curvada, apenas sorriu. Um gesto que bastou para o mundo inteiro silenciar. O sacerdote proferiu palavras breves. O juramento foi sincero. Ao trocarem alianças, os dedos se roçaram. Um toque suave que afirmava: o amor verdadeiro não surge do impulso, mas da espera. Não houve aplausos, mas suspiros. Lágrimas discretas, contidas, até mesmo das irmãs. Elas, finalmente, compreendiam que Isabela nunca fora sombra, mas a própria luz que escolhera não se exibir. O jardim os acolheu após a cerimônia. O sol declinava, pincelando o céu de dourado e alaranjado. Mãos unidas, palavras eram desnecessárias. O silêncio, antes abismo de ausências, era agora um santuário. Isabela observava o horizonte, seu vestido marfim dançando ao vento, as camélias nos cabelos exalando um aroma suave. Sebastian a contemplava. Um respeito silencioso, um cuidado manifesto em gestos miúdos. Afastar um galho, oferecer o braço, suavizar a voz. Pequenos atos mais eloquentes que qualquer grandiosidade. À noite, o jantar desdobrou-se sob uma pérgola adornada com eras e lanternas de vidro. A mesa simples revelava o toque de Isabela. Porcelana herdada de Lady Victoria Ashford, guardanapos bordados, flores selecionadas pelo perfume, não pelo preço. A verdadeira elegância estava no afeto, nos olhares cúmplices. Sebastian ergueu a taça. Diante dos poucos presentes, amigos, irmãs, o capelão, seu olhar transbordava emoção e firmeza. Esta noite, ele começou com voz serena. Não celebro títulos nem linhagens. Celebro o que esta mulher me ensinou. Isabela jamais precisou de um nome para ser grandiosa. Ela sempre foi, mesmo quando o mundo se recusava a vê-la. Fez uma pausa, o anúncio pendendo no ar. Isabela o fitou surpresa. O livro dela, Sebastian prosseguiu. O livro que ela escreveu com tanto silêncio e coragem será publicado. E não levará meu nome.
levará o dela, porque cada palavra nasceu de quem ela é, e eu seria um ladrão se me atribuísse o mérito de algo que só o coração dela poderia ter criado. Um murmúrio percorreu a mesa. As irmãs se entreolharam, algumas com lágrimas. Genevieve, em particular, sorriu, a emoção à flor da pele. Isabela baixou o olhar, tocando o guardanapo. Não esperava aquilo, nem reconhecimento dele, nem do mundo. Por anos, a escrita fora seu santuário, sua maneira de existir sem ser notada. Agora, as páginas que imaginara eternamente escondidas ganhariam voz. Isabella Ashford se levantou, os olhos levemente marejados, refletindo as luzes bruxuleantes das lanternas. O eco de um confronto recente com Lady Victoria, ainda vibrando em sua alma. Foi um embate silencioso, mas feroz, onde Isabella, pela primeira vez, erguera a voz, reivindicando seu direito à própria história. Quando comecei a escrever, disse ela, sua voz serena, mas firme, uma nova resiliência percebida em cada sílaba, era apenas um esforço para suportar o silêncio que me impuseram. Jamais imaginei que alguém leria, menos ainda compreenderia. Mas se hoje estas palavras forem publicadas, que sirvam para todas as mulheres que, como eu, aprenderam a viver nas sombras, para lembrá-las, a invisibilidade é só uma pausa, nunca um fim. Sebastian Thornwood se ergueu, estendeu a mão sem palavras. Isabella a aceitou. Um gesto simples que falava mais alto que qualquer discurso. Enquanto os criados serviam vinho e as velas derramavam luz dourada sobre rostos emocionados, a melodia distante de um violão se misturava ao coro noturno dos grilos na região da Borgonha. A noite fluía em serena expectativa. Mais tarde, com todos já recolhidos, Isabella caminhou até o lago. A lua prateada dançava sobre a água. Sebastian a seguiu silencioso. E ficaram lado a lado, contemplando o espelho cintilante da superfície. Ele tocou sua mão levemente. O mundo talvez não entenda, ele murmurou. A lembrança da traição e da perda de seu próprio irmão, um fardo persistente. Mas eu entendo. Isabella sorriu com uma doçura quase infantil. O mundo nunca entendeu o que é amar de verdade, ela respondeu. Sebastian a observou, como se gravasse aquele instante em sua memória. A mulher que jazera esquecida entre retratos de família, agora personificava a liberdade. Não precisara se moldar, bastou ser quem sempre foi. Naquela noite, sob o céu estrelado da Provença, o duque e a mulher que ninguém esperava descobriram que a verdadeira grandeza reside não em títulos, mas na honra que se confere ao próprio nome. E o nome dela, Isabella Ashford, escritora, esposa, voz, escolha, ecoaria além dos salões e dos sussurros. O destino, enfim, escolhera ouvi-la. O tempo deslizou suave, como as folhas que caem no outono. A propriedade onde Isabella um dia fora silenciada transformou-se em um refúgio para vozes antes sufocadas. Os muros mantinham sua cor, mas seu interior era um mundo novo, construído por mãos antes invisíveis que agora escreviam, bordavam, plantavam e ensinavam. Era fim de tarde quando Isabella desceu os degraus da varanda, o caderno entre os dedos. Seus cabelos, antes rigidamente presos, agora dançavam em um coque frouxo, adornado por um broche de camélia marfim. O vestido azul claro era simples, mas o bordado nas mangas, feito por uma das senhoras acolhidas, o elevava a uma obra de arte silenciosa. Seus olhos, que aprenderam a ver o mundo com lucidez e doçura, agora brilhavam com o fulgor de quem venceu batalhas jamais narradas. No salão principal, agora uma vibrante biblioteca, mulheres de todas as idades se reuniam em torno de uma grande mesa. Algumas com cabelos brancos e mãos marcadas pelo tempo, outras jovens demais para o peso do abandono. Todas, porém, partilhavam um passado de silêncio, ignorância e desvalorização, até cruzarem os portões da propriedade de Isabella. Hoje revisaremos os capítulos finais, disse ela, a voz firme e afetuosa. Ao seu lado, sobre a mesa, repousava um exemplar encadernado em linho bege. O terceiro livro de Isabella, recém-publicado.
O título bordado à mão na capa dizia: As que não foram ouvidas. A notícia do lançamento espalhou-se lentamente, não com aplausos aristocráticos ou resenhas de elite, mas com algo mais duradouro: o reconhecimento silencioso de centenas de mulheres, por vilarejos e cidades, que se sentiam vistas pela primeira vez. A autora não buscava fama, almejava permanência. Enquanto falava, um suave ruído de passos ecoou no corredor. Uma quietude resignada pairou quando Genevieve, irmã de Isabella Ashford, aproximou-se. Viúva, seu olhar, antes altivo, agora trazia a humildade de quem superara o inferno pessoal. As mulheres abriram espaço. Posso sentar? Genevieve hesitou. Isabella sorriu, um gesto de aceitação sem necessidade de palavras, e puxou a cadeira. No jardim florido da Borgonha e Provença, visível da grande janela, um universo à parte florescia. Senhoras costuravam, colhiam ervas. E Olivia, menina de 12 anos, lia em voz alta sob a macieira. Seus cabelos castanhos, em longas tranças, emolduravam uma voz firme e melodiosa, lendo o primeiro livro de Isabella. A capa, desgastada, era um relicário de tempo e uso. Aprendi a lembrar porque fui esquecida, declamou Olivia. Quem me apagou não contava que eu aprenderia a escrever. Quem me escondeu não previu que o silêncio seria minha melhor tinta. A voz silenciou o jardim. Até o farfalhar das folhas cessou, a natureza em escuta. Isabella, movida por força interior, levantou-se. Seu coração apertava-se com a beleza de um momento simples e eterno. Caminhou, atraída por uma flor escura e solitária junto à macieira. Uma camélia preta, firme, impunha-se ali. Obra do vento? Do destino? Isabella ajoelhou-se, tocando pétalas delicadas que contrastavam com a cor intensa, negra como a noite sem estrelas, mas vibrante. Um coração que se recusa a parar. Você floresceu, sussurrou Isabella, sua voz ecoando vitória. Entre tantas cores, escolheu existir como é. Isso basta. Seu sussurro trazia a resiliência de quem se levantou, a rebelião sutil contra tudo que a silenciou. Sebastian Thornwood, observando-a em silêncio, aproximou-se. Cabelos grisalhos e casaco de linho escuro se mesclavam. Seus olhos, antes atentos, agora contemplavam mais do que vigiavam. Testemunha da reconstrução de Isabella, talvez parte dela, ele não buscava mais ser herói. Seus traumas passados, traição e perda, eram sombras distantes, superadas pela quietude do presente. Estendeu a mão. Isabella a aceitou, suas mãos entrelaçadas como galhos que, após direções opostas, finalmente se tocam. Você escreveu o mundo, Isabella. Sebastian murmurou, sua voz baixa e sábia. E o mundo agora te escreve de volta? Isabella sorriu, sem euforia, com a serenidade de quem compreendeu. O que escrevemos hoje, Sebastian, não é para sermos lembrados, mas para que outras nunca mais sejam esquecidas. Atrás deles, Olivia retomou a leitura. As palavras de Isabella ressoavam como cânticos ancestrais, de todas as mulheres sem nome, sem casa, sem voz, inclusive as que tentaram calá-la, como Lady Victoria Ashford, cuja influência agora era um eco distante, superado. No caderno da autora, uma linha esperava: o que floresce em segredo também é flor. A camélia negra permanecia solitária, inteira, enquanto a história de Isabella atingia seu clímax. Antes silenciada, ela era a voz do mundo. Cada mulher que cruzava os portões de sua casa na Borgonha e Provença encontrava acolhimento, espelho, papel e coragem para contar a própria verdade. O tempo, pena delicada sobre páginas já escritas, moldara Isabella. Aos 49, sua presença irradiava a serenidade de quem atravessou tempestades e cultivou flores. As rugas, mais que idade, eram lembranças dos dias em que foi invisível e depois imensa. Cabelos, antes presos, dançavam soltos em ondas sutis com o vento do jardim de camélias, onde o passado enfim repousara. Ali recebia leitoras, alunas, filhas de outras eras, buscando a coragem que Isabella, com sua rebeldia silenciosa, ousou encontrar. O livro Crônicas de uma Voz Silenciosa era um refúgio. Ali,
Histórias de mulheres que jamais pisaram nas capas de jornais, mas que travaram batalhas épicas, ganhavam vida. Sebastian Thornwood, guardião silencioso desse espaço, compreendia a profundidade daquelas narrativas. Ele próprio carregava cicatrizes, a traição do mentor, a perda trágica do irmão. Essas dores passadas o tornavam um cúmplice essencial, alguém que abria caminhos para Isabella Ashford florescer, nunca buscando protagonismo, mas um santuário para vozes esquecidas. Isabella, por sua vez, não nasceu submissa. Desde cedo, as expectativas de Lady Victoria Ashford sufocavam, mas uma chama de rebeldia ardia nela. "Mãe, minhas palavras merecem existir", ela ousou dizer em um confronto que rompeu anos de silêncio. Foi ali, naquele desafio direto, que a semente de suas crônicas foi plantada. Sebastian sugeriu que o salão principal se tornasse uma biblioteca, um lugar onde as noites na Borgonha fossem dedicadas à leitura. Juntos, Isabella e Sebastian tiveram Olivia, nome que não era um mero acaso. Olivia, tão clara quanto o olhar da mãe ao recomeçar. Ela cresceu entre livros, cercada de perguntas e dignidade. Quando aprendeu a ler, seu primeiro pedido foi o manuscrito que a mãe escrevera. Lendo, os olhos da menina marejaram, entendendo a jornada. Anos depois, Cecília, a irmã que outrora parecia indiferente, buscou refúgio. Após a morte do marido, chegou ao solar na Borgonha, carregando uma mala e um olhar exausto. Isabella a acolheu, sem perguntas. "Você sempre teve um lugar aqui, Cecília, só não sabia. Naquela casa, mulheres não eram definidas por seus erros, mas pelos passos firmes dados depois deles." Elias, o homem do passado de Isabella, nunca mais voltou nem escreveu. Soube-se por terceiros que ele terminou seus dias num chateau vazio da Provença, cercado de retratos e silêncios. Sua ausência, ironicamente, deixou uma lição sem necessidade de vingança. Isabella aprendeu que perdoar às vezes é apenas escolher não carregar o peso da mágoa. A sociedade na Borgonha e Provença, lenta, mas perceptivelmente, mudava. Moças que antes sonhavam com bailes agora miravam editoras. Senhoras, antes apenas sobrenomes, eram reconhecidas por suas palavras. A biblioteca do Solar cresceu, fundindo-se a um pequeno instituto literário, gerido por mulheres de todas as idades. Certa tarde, sob a figueira centenária, um grupo de jovens se reunia para uma roda de conversa. Isabella lia trechos de suas crônicas, enquanto Sebastian servia chá, suas mãos tranquilas. Uma jovem, rosto inquieto e olhos sonhadores, levantou a mão. "Senhora Isabella, o amor espera." Isabella pousou o livro, respirou fundo e buscou o olhar de Sebastian, que a observava à distância com o mesmo respeito silencioso de sempre. Ela se virou para a jovem, um sorriso doce em seus lábios. "O amor não se atrasa. Ele só espera que a gente esteja pronta para ser vista." No fundo do jardim, uma flor recém-plantada chamava-a de atenção. Uma camélia preta, de cor improvável. Não estava ali por acaso. Era o símbolo da beleza que não grita, da coragem que não exige aplausos, da mulher que foi esquecida e, por isso, aprendeu a lembrar. Isabella se levantou, estendeu a mão à filha Olivia e caminhou entre as vozes que um dia, como a sua, tinham sido silenciadas. Assim, com passos firmes sobre a terra que ela mesma tornara fértil, encerrava-se uma história escrita com dor, ternura e liberdade. A história de Isabella nos lembra que o amor verdadeiro não é o que chega primeiro, mas o que permanece. Ela nos mostrou que mesmo a mulher mais esquecida pode, um dia, escrever seu próprio destino e transformar o silêncio em força, a dor em criação, o esquecimento em legado. Compartilhe este vídeo com quem precisa se lembrar do próprio valor. Afinal, um bom conto tem o poder de curar o que o tempo deixou em aberto. Mas não vá embora. Nos cards acima preparei mais histórias para você. São romances intensos, emocionantes e cheios de alma. Agradeço sua companhia. Em Romances de Época Brasil, o amor resiste e cada mulher escreve seu próprio legado.